Você pisa no chão seco e duro e sente que ali nada mais quer crescer, como se o solo tivesse desistido muito antes da planta. A superfície parece morta, quente demais para segurar qualquer umidade, como se estivesse constantemente sendo drenada pelo próprio ambiente. Mas basta olhar com mais atenção para qualquer ambiente intocado e você percebe que aquilo simplesmente não acontece na natureza. Florestas, campos selvagens, até regiões mais áridas, sempre existe algo cobrindo o solo, protegendo ele de alguma forma. Em nenhum lugar selvagem o solo fica nu, exposto, vulnerável como um erro esquecido. E isso não é coincidência. É um padrão que se repete em praticamente todos os ecossistemas do planeta. Existe algo acontecendo ali em silêncio, algo que sustenta a vida sem que você perceba. Um sistema inteiro funcionando abaixo da superfície, invisível, mas essencial. E quando esse equilíbrio é quebrado, o solo começa a perder muito mais do que apenas água. Ele perde temperatura estável, perde proteção, perde vida e começa a se transformar lentamente em algo muito menos produtivo. Você pode não ver no primeiro momento, mas a transformação começa quase imediatamente. Minutos depois de ficar exposto ao sol, o solo já começa a perder sua capacidade de reter umidade. A superfície esquenta, a umidade desaparece e aquilo que antes sustentava a vida começa a se fechar. Os pequenos espaços entre as partículas do solo colapsam, dificultando a passagem de ar e água. E é aqui que quase todo mundo erra sem perceber. Porque esse processo é silencioso. Não chama a atenção, mas muda tudo. Você olha para a planta, adiciona água, talvez algum fertilizante, mas ignora completamente o que está acontecendo na superfície. E então entra em um ciclo constante de tentar compensar algo que poderia ser evitado desde o início. Porque o problema não está no que você adiciona, está no que você deixa exposto. E esse detalhe simples muda completamente o comportamento do solo. A natureza resolve isso de uma forma extremamente simples, quase óbvia. Sem máquinas, sem produtos, sem esforço constante. Ela cobre o solo. Folhas caem, galhos se acumulam, restos orgânicos se decompõem, criando uma camada protetora natural. E essa camada não está ali por acaso. Ela tem função. Essa camada impede que o sol destrua a umidade antes mesmo dela ser usada. Ela funciona como uma barreira, reduzindo a evaporação de forma drástica. Ela mantém a temperatura estável, protegendo tudo o que acontece abaixo da superfície. Enquanto o solo exposto pode atingir temperaturas extremas, o solo coberto permanece equilibrado. E mais importante, ela cria vida. Porque é nesse ambiente protegido que organismos começam a se desenvolver. Insetos, fungos, bactérias, todos trabalhando juntos de forma invisível, transformando matéria orgânica em nutrientes disponíveis para as plantas. Porque é ali, escondido da luz direta, que tudo começa a funcionar. Raízes crescem com mais facilidade, a água permanece por mais tempo e o solo se torna mais estruturado. Sem essa proteção, o solo não apenas perde água, ele perde estrutura. Ele se compacta, endurece e começa a dificultar o crescimento das raízes. E quando isso acontece, a planta precisa lutar muito mais para sobreviver. Ela gasta energia tentando acessar água e nutrientes que antes estariam facilmente disponíveis. Agora, imagine duas plantas lado a lado. Mesma espécie, mesmo ambiente, mesma quantidade de água. Mas uma cresce mais rápido, mais forte, mais saudável. Enquanto a outra parece travada. E à primeira vista, não parece haver uma explicação clara. Mas existe. E está exatamente na superfície do solo. Mesma água, mesma luz, mas resultados completamente diferentes. Porque uma delas está protegida e a outra está exposta. E tudo isso por causa de um detalhe que quase ninguém considera. Um detalhe simples, mas com impacto direto e visível. Cobrir o solo não é uma técnica nova. Não é uma descoberta recente ou algo complexo. É algo que sempre esteve ali, sendo feito pela própria natureza, muito antes de qualquer sistema moderno de cultivo existir.
e que foi ignorado conforme nos afastamos do básico, substituído por soluções mais complexas e muitas vezes menos eficientes. Mas quando você entende isso, tudo muda, porque você começa a enxergar o solo como um sistema vivo e não apenas como suporte para a planta, porque você deixa de tentar forçar crescimento e começa a permitir que ele aconteça. E isso muda completamente os resultados. Se esse tipo de conhecimento simples, mas poderoso, fez sentido para você, então você já percebeu algo que a maioria das pessoas ignora completamente. E esse é exatamente o tipo de conteúdo que eu trago aqui. Se inscreve agora no canal, porque os próximos vídeos vão te mostrar coisas que sempre estiveram diante de você, mas que ninguém nunca explicou dessa forma. Deixa um like, porque isso ajuda esse tipo de conhecimento a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender por que suas plantas não crescem. E comenta aqui embaixo, você já tinha percebido isso no solo ou isso mudou completamente a forma como você vê o crescimento das plantas? Porque a partir do momento que você vê, você não consegue mais ignorar. E talvez o mais curioso seja perceber que isso sempre esteve diante de você. A diferença é que agora você finalmente viu.